Bem, pessoal, vamos começar agora a correção da semana 3 do PET 3 do sétimo ano. Nessa semana, o PET trouxe uma discussão sobre os povos pré-colombianos, que são os povos que habitavam a América, alguns deles, antes da conquista dos europeus. Aí nós vamos começar explicando um pouco sobre isso para depois a gente ir nas questões. Bom, a melhor forma de explicar talvez seja olhando um mapa. Esse mapa aí, que veio até no PET do sexto ano, ele traz algumas localizações desses povos. Os primeiros que nós vamos discutir são os maias. Bom, os maias viviam nessa regiãozinha aí que está em rosa. E eles tinham por hábito construir grandes pirâmides escalonadas, como essa que está sendo representada aí. Bom, a economia deles estava baseada especialmente no milho e na agricultura. Aí, ó, tem uma representação de uma cerâmica maia. E aí, o milho, a importância do milho para eles. Politicamente, eles não eram um império, então a gente não pode chamar de Império Maia. Eles se organizavam a partir de cidades-estados. Cada uma delas tinha uma organização um pouco parecido com o que existiu na Grécia Antiga. Bom, tá aí representando as principais cidades maia, né? Era uma sociedade hierarquizada, como pode ser representado aí nessa pirâmide. Lembrando que essa organização, ela se dava de cidade em cidade. Então, aquele que estava lá em cima não pode ser considerado um imperador, um rei. Culturalmente, eles eram politeístas, então acreditavam em vários deuses. Tinham uma escrita pictográfica. O que é isso? Era uma escrita baseada em caracteres, em hieróglifos, que são essas estruturas que estão representadas aí e, coincidentemente, também vieram no PET do sexto ano. Os maias, eles tinham um grande conhecimento de ciência, principalmente dos astros, e aí eles construíram calendários, que são calendários bem complexos, e tem até uma situação interessante que os calendários maias coincidiam e eles acabariam no dia 21 de dezembro de 2012, como se o mundo tivesse acabado. Isso gerou até filmes aí, como o filme 2012, mas o mundo não acabou. Estamos aí. E, na verdade, o pensamento maia é que o mundo se desfazia e se refazia várias vezes, né? E aí, como que é o fim dessa civilização? Primeiro, vamos pensar, será que a civilização acabou mesmo? Será que, tipo assim, não existia mais nada, tipo, nó, teve um meteoro e tudo acabou? Não. Os maias, eles abandonaram suas cidades, aliás, diversas vezes. Há ciclos em que eles abandonam as cidades, refazem outras cidades. E por que eles abandonaram as cidades? Tem vários motivos: secas, guerras, várias discussões. Mas o que acontece é que os maias passaram a ser dominados, principalmente por outros povos que chegaram na região ou que já viviam na região. Então, a cultura maia, a organização maia dentro de cidades-estados, ela acaba mais ou menos no ano 900 depois de Cristo. Então, quando os europeus chegaram na América em 1492, eles já não conheceram a sociedade maia da forma como a gente está discutindo agora. O Bem, o terceiro segundo povo povo que nós vamos discutir são os astecas, que estão aí localizados no mapa, nessa corzinha areia, e eu coloquei para representar algumas ruínas da principal cidade, que é Tenochtitlan. Bom, sobre os astecas, a economia era baseada também na agricultura e principalmente nessas estruturas construídas que são os chinampas. Que são isso? Como a região dos astecas era uma região bastante alagadiça, como pântanos assim, era preciso que algumas fossem organizadas algumas estruturas para que a agricultura pudesse ser realmente proveitosa. Aí os astecas constroem então essas ilhas que são ilhas flutuantes, baseadas em estacas, construindo então fazendo um sistema de drenagem em que a água formavam canais por onde se poderia passar e pescar, por exemplo, construindo então a sociedade deles dentro dessas grandes ilhas, pequenas e grandes ilhas.
Aqui tem uma foto desse mesmo sistema atualmente, só para entender como que ele se dá. E aqui uma representação de como eram essas sociedades na época, né? Bom, politicamente era um império organizado dentro de uma monarquia, então havia o imperador, e esse imperador ele era considerado um deus vivo, por isso que é chamado de teocrática. A sociedade era hierarquizada, sendo que o imperador aparece acima de todos, abaixo os, os militares, a organização militar, os sacerdotes, que têm uma enorme influência tanto na educação quanto em relação à saúde. Os comerciantes aparecem também e os camponeses estão abaixo. Esses camponeses, eles eram essencialmente pessoas de grupos, povos e tribos que viviam ao redor das grandes cidades astecas. Então, era um povo, era um império baseado na dominação de outros povos, de outras tribos que viviam ao redor. Bom, eram politeístas, sendo que o deus principal é a serpente emplumada, que está aí mostrando em algumas ruínas, e aqui uma representação moderna dela, que seria uma grande serpente com plumas do passarinho que é da região, e que ela era responsável pelo principal, a mudança das estações, a rotação, e que ela sobrevivia a partir de sacrifícios humanos. E aqui, até na parte de baixo da imagem, está representando um desses sacrifícios, né? Eles desenvolveram uma escrita que é uma escrita pictográfica, sendo que alguns especialistas consideram que essa escrita não é uma escrita verdadeira, porque ela não traz caracteres, ela traz ideias, pensamentos que são desenhados. Nessa imagem aí, nesse códex que eu deixei, tem uma serpente, ó, o deus, a serpente emplumada, comendo um ser humano, né? Cientificamente, eles eram bem ligados à astronomia e já faziam grandes calendários, como o nosso de 365 dias. Voltando à ideia de fim de civilização, civilização não acaba, ela não se dissolve. As pessoas ainda têm sobreviventes, mas em 1520, Hernán Cortés termina um processo de conquista bastante violento. Para entender um pouco desse processo, é preciso entender como era a capital Tenochtitlan. Era uma cidade, como a gente já falou, era uma cidade flutuante, né? Era uma cidade que estava aí através de diques e de grandes canais. E para entrar nessa cidade, Cortés faz um grande cerco, bastante violento. Tem uma representação desse grande cerco, apesar dos astecas terem maior número, Cortés tinha avanços tecnológicos, entre aí o metal, a pólvora e o uso do cavalo, que era desconhecido para os astecas, né? E aí, Cortés, que é esse aí representado na frente, ele conquista. E o Império Azteca, como a gente viu agora, ele não existe mais. Mas a influência azteca é muito forte. E ela é uma lembrança importante, principalmente para os mexicanos. Quando o México se torna independente, ele adota uma bandeira que tem no centro uma das lendas astecas, que é a lenda de que eles chegaram nessa região quando, pela influência de um deus que teria dito a eles: ocupem a região, onde vocês vão ver uma águia comendo uma cobra alegremente. O terceiro povo que nós vamos tratar são os Incas, que viviam nessa região que está aqui de Laranjinha, uma região muito montanhosa que está praticamente toda na Cordilheira dos Andes. Bom, a economia era também agrícola, mas baseada num sistema de terraços, graças à grande altitude. Então, as montanhas, elas eram separadas, eram formadas curvas de nível, onde os incas produziam principalmente milho e batata também, mas alguns tipos de pimenta que eram importantes. Além disso, os incas já domesticavam a lhama, e isso é bastante importante para a economia deles, né?
Politicamente era também uma monarquia, então eles estavam organizados a partir de um governo central, mas que tinha uma sociedade hierarquizada baseada na comunidade pequena que era o Ailu. E o Ailu fornecia ao governo central pessoas que trabalhariam e formando aí as grandes construções, as grandes estradas. Então, era uma sociedade que não era baseada na dominação, não era baseada na guerra, não estavam juntos por dominação, estavam juntos por uma estrutura mesmo que mantinha os Ailus juntos dentro de um governo central. É interessante aí mostrar as formas de trabalho, principalmente a mita, que foi depois muito usada, mal usada pelos espanhóis, que era um sistema em que os indígenas que viviam no Ailu, eles trabalhavam em turnos para o Estado Imperial, construindo aquedutos, fortalezas, pontes, enfim. Culturalmente, eles eram politeístas, sendo que o deus principal que eles mais cultuavam era o deus Sol, aí está numa ruína, e aqui numa representação moderna de como ele seria. Os incas não produziram uma escrita, mas um sistema numérico, que é baseado no quipu ou quipu, que é um sistema em que as cordas um cordão principal tem vários pendentes e esses pendentes têm nós formando as estruturas dos números e assim também registrando a organização da civilização. Por fim, de novo, será que os incas acabaram? Não, a influência inca acontece por muito tempo, mas o império, como a gente está vendo aqui, ele acaba com a invasão de Francisco Pizarro, que usa bem essa estrutura para dominar a região. O Francisco Pizarro é esse bonitinho aí, em preto e branco, e ele, de forma bastante violenta, mas bastante astuta também, ele acaba assumindo o Império Inca, que não é mais um império, passa a ser uma parte da região conquistada pela Espanha. Bom, passando agora para a atividade mesmo, né? A atividade 1 da semana 3 está na página 73. Ele está pedindo para você observar uma imagem 1. Que imagem é essa? Bom, é essa imagem aí, que a gente até usou também para falar sobre os maias. Olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? Ora, os maias não estavam organizados em um império unificado, mas em cidades-estado. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Nossa, aí é complicado, né? Então vamos voltar. Aquele mapão que eu coloquei antes, se a gente para e olha com calma, a gente vai ver que embaixo tem uma legenda mostrando estados que viviam, que eram organizados, povos que se organizavam nessas regiões antes dos povos que os europeus encontraram quando aqui chegaram. Então, aí olhando ali, ó, umas manchinhas pequenininhas, é bem complicado ver. Na região maia, mas outras civilizações ocuparam. Os povos Olmeca e Tolteca viveram na região e influenciaram muito a cultura maia, especialmente a arquitetura e a arte. A letra 6 já pergunta sobre a imagem 2, que representa as ruínas de Tikal, que é uma das 50 cidades-estados maias. Sobre a imagem, responda: como estava organizada a cidade de Tikal? Nossa, só essa imagem não dá para a gente ver. Então, a cidade de Tikal, hoje, as ruínas da cidade de Tikal, ela dá origem a um parque nacional. E esse parque tem uma maquete de como era a cidade. Olhando essa maquete aí, a gente consegue ver que tem grandes templos em formatos de pirâmides. E essas grandes pirâmides formam na sua frente praças. E é através dessas pirâmides que os vãos vão construindo estradas, ruas, né? Então, pelas ruínas da cidade, podemos perceber que os templos bem altos espalham-se pela cidade, formando praças e ruas. Como eram as construções? As construções mais impressionantes dos maias são as grandes pirâmides escalonadas, então elas têm escadas, têm níveis, e são feitas de pedra. Quais conhecimentos eram necessários para erguer as cidades como essa?
Além de conhecimentos matemáticos, eram necessários conhecimentos de engenharia para extrair as pedras e empilhá-las, né? Bom, a atividade 2, que está na página 73 até 75, já vai falar da cidade asteca de Tenochtitlan. E aí vem um trecho e pergunta: o que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade? Bom, lá, ó, no segundo, terceira, na primeira e segunda linha, ele vai falando que a cidade originalmente se localizava em duas pequenas ilhas no lago Texcoco. Aí, então, o que que diz o trecho? O trecho diz que a cidade se localizava em duas pequenas ilhas. A imagem, olha que imagem? É essa imagem aqui, ó. A imagem confirma ou contesta o que o trecho do artigo representa. Na imagem a gente consegue ver, então, duas ilhas? Sim, a gente consegue ver duas ilhas, então a imagem confirma. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais lhe chama atenção? Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre a cidade? Essa daí é uma representação gráfica de como era a cidade. Veja, tem também as ruas, os grandes templos e algumas praças, alguns vãos em que as pessoas se encontravam e viviam, né? Há bairros para lá onde as pessoas viviam mesmo, moravam. Essa daí é uma ruína, a ruína do templo 4 de Tenochtitlan. E aí, observem que esses pontinhos brancos são as pessoas. Olha como é enorme esse templo. Então, o que chama a atenção é a grandiosidade da cidade, tanto que ela é grande e enorme. A partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade? Bom, pelo que a gente já viu, né? A sociedade asteca era organizada e urbana, vivia em cidades, valorizavam a religião e eram governados por um imperador. Muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo, com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento? Primeiro, a gente tem que pensar: não existe isso primitivo e não civilizado. O que os conquistadores falavam era a partir do que eles, da Europa. Então, eles se colocavam como superior. Se eles eram superiores, os outros, na visão deles, eram inferiores. Mas não existe uma civilização superior e outra civilização inferior. A civilização asteca tinha se desenvolvido de acordo com as vivências deles, do mesmo jeito que eram os europeus. Então, não existe uma sociedade melhor que a outra. Os astecas eram organizados de forma diferente dos europeus e tinham grandes conhecimentos. Bem, a atividade 3, que está aí na página 75 e 76, ela já vai falar sobre os incas, né? Na letra A tá assim: segundo o texto, qual era a base da economia dos incas? Segundo o texto ali, ó, falando sobre a plantação de milho, a base da economia inca era o cultivo de diversos tipos de milho. A letra B está pedindo: observe a imagem. A imagem é essa aqui, ó. E descreva o que ela representa. A imagem representa o relevo. Ela representa o relevo da região andina e o sistema de cultivo inca, com a construção de terraços e curvas de nível. Letra C. Qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar alimentos? Pelo que a gente viu, era uma região muito montanhosa. Então, o relevo da região, formado por montanhas, era a principal dificuldade dos incas. Qual a solução encontrada por eles? Os incas desenvolveram técnicas como as curvas de nível para garantir a fertilidade dos solos. A tecnologia usada pelos incas, então as curvas de nível, para plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Será? Olha aqui, essa daqui é uma imagem atual de uma plantação de café, uma cafeicultura, em Muriaé, em Minas Gerais. Então ela é usada até hoje? Sim. Que nome que ela recebe? Ela recebe o nome de curvas de nível.